Bem, então nosso assunto de hoje vai ser o seguinte: dimensionamento de energia solar, como fazer. Bem-vindo ao canal Seja Você o Eletricista. Bem, hoje iremos tratar deste assunto, desse tema aí tão comentado, né? Alguns alunos pediram com grande fervor para que a gente conseguisse aí estar realizando essa pequena aula. Bem, para a gente fazer o dimensionamento de energia solar, iremos priorizar 3 informações que a gente vai precisar reconhecer e coletar, melhor falando, né? Vamos precisar coletar, conhecer e coletar, para que a gente consiga estar realizando o dimensionamento de forma correta. Essas informações consumo / tipo de ligação. Então precisamos conhecer como é o consumo, como funciona no papel de energia ou outro, e a gente precisa coletar essa informação para que a gente possa estar dando prosseguimento no dimensionamento. Tipo de ligação, se é monofásico, se é trifásico, né? No nosso caso aqui da Paraíba só temos essas 2 opções, mas em outras regiões existem ligações do tipo bifásico, tá? Então fique esperto para que você, se for de outra região e tiver essa possibilidade, ficar atento a essas variantes. Segunda informação importante é a hora de sol pico, que eu gosto de chamar pelo nome de índice de sol pleno. É o potencial da sua região em horas de sol pleno, em horas onde o sol vai estar dando o seu potencial máximo para que as placas estejam transformando isso em energia elétrica. E a terceira informação é o rendimento, ou seja, quais as percas que ocorrem no processo. Qual a perca que pode ocorrer na placa, qual a perca que pode ocorrer nos condutores, qual a perca que pode ocorrer na hora de converter lá no inversor, a conversão de contínua para alternada, a conversão a transformação de tensão de 12 volts, ou qual seja a tensão que for, para 220/380. Então existem essas 3 informações, ok? Então a gente vai pegar aqui um caso hipotético que eu coloquei até como um questionário aqui, ó. Temos um cliente conhecido pelo nome de Ojuara. A média de consumo dos últimos meses dele é de 808 kW. O tipo de ligação dele é do tipo monofásico e o desejo dele é zerar a conta, deixando pequenas reservas mensalmente, né? Então o desejo dele, o interesse dele em comprar energia solar é esse. Ele quer zerar a conta atual, deixando pequenas reservas. Quando o cliente traz essa ideia assim, poxa, eu queria produzir um pouquinho mais, é porque existe uma demanda reprimida. Ou seja, que demanda reprimida? O que significa isso? É aquele banho quente que você quer passar 1 minuto a mais e não passa por medo da conta de energia. É aquele ar-condicionado que você quer deixar no seu quarto, você quer instalar e usar no seu quarto e você deixou esse sonho de lado de ter um ar-condicionado por causa da conta de energia. É um liquidificador que você queria usar de uma potência maior, mas está usando um pequenininho por causa do medo da conta de energia. Então isso é que eu chamo de demanda reprimida, tá? E a pergunta, o questionário, o problema é isso: qual o sistema que mais se adequa para o senhor Ojuara? E aqui a gente tem algumas opções. Temos a letra A, letra B, letra C e letra D. E todos esses valores estão em quilowatt-pico. O que é quilowatt-pico? É mais uma informação a mais para a gente aí. Quilowatt-pico, que significa o seguinte: o quilowatt-pico significa o pico máximo de energia gerada ou usada pelo consumidor. Ou seja, você concorda comigo que durante o dia e a noite existe algum desses horários, ou dia ou noite, que você tem um pico de consumo de energia, onde você vai ligar todas as lâmpadas, você vai ligar a TV, você vai ligar o computador, você vai ligar, vai ter um micro-ondas ligado esquentando comida, vai ter um forno elétrico funcionando, vai ter um ar-condicionado ligado, ou seja, tudo isso ligado simultaneamente. Você concorda comigo que esse momento é um momento de pico de energia, não é isso? Então, um quilowatt-pico significa isso, tá? É um pico de geração ou de consumo. Então vamos lá.
Vamos agora deixar essas informações de lado, agora vamos partir para o processo de dimensionar o sistema solar de forma real. Vamos lá, primeiro passo. Preciso saber quanto que meu cliente consome em média, considerando os últimos 12 meses e o tipo de ligação. Ok? Eu descubro isso no próprio papel de energia do cliente. No nosso caso aqui da Paraíba, a gente tem aqui, eu tenho um exemplo aqui de um papel aqui autenticado, né, de uma pessoa, um familiar, e aqui a gente vai encontrar aqui essas duas informações. Primeira informação, qual é o tipo de ligação, qual a classe ou o tipo de ligação da residência do cliente. Eu vou mostrar isso aqui como exemplo, mas você compreenda que esse tipo de informação você vai buscar em cada cliente, tá? Então nesse cliente aqui, ó, nessa pessoa, na verdade, que não é um cliente, é um papel hipotético aqui, ele tem um tipo de ligação monofásica, como você pode ver aqui nesse nome, ó. Ele é residencial e monofásico, ok? Aí vamos para a segunda informação. Qual é o consumo médio mensal? Onde eu encontro essa informação? Essa informação você vai encontrar aqui, ó. Aqui tem um consumo mês a mês, né? De cada papel de energia vai vir essa explicação aqui, ó, essa informação para você, tá tudo em quilowatt, que é chamado de histórico de consumo, e vai vir a média, ó, aritmética, onde você não precisa estar fazendo esse cálculo, ele já está realizado para você. E a média de consumo vai ficar aqui, ó. Nesse caso aqui, esta pessoa tem uma média de consumo de 72 kW mês, tá? Quilowatt mês, ok? Então existem outros exemplos, existem outros tipos de papel. Em cada estado é um tipo de papel diferente, tá? Eu queria deixar bem claro isso. Como por exemplo, vou mostrar aqui um para você, um diferente. Deixa eu ver se abre aqui bem rápido, abriu. Pra você entender aqui um de Goiás, por exemplo, ó, um de Goiás. Vamos buscar aqui as informações, ó. Tem aqui no de Goiás, aqui ó, Goiás, né? Goiânia, Goiás. O cliente aqui tudo já está resguardado. E aqui tem ó, histórico de consumo. Veja que mudou a concessionária, mas o padrão é o mesmo, se repete, tá? Aí ele traz aqui uma média de consumo e a gente quer a média o que? Anual. Aí tem diária, trimestral e temos a anual, que é a média aritmética de 12 meses, que é o que a gente precisa, tá? Ok? Tendo essa informação em mãos, vamos voltar para o nosso cliente. Já sabemos onde encontrar, então a gente vai lá buscar essa informação e está aqui, ó. O cliente já nos informou que o consumo médio dele é de 808 kWh. Essa é a média desse abençoado, tá? Ou mês, não minto eu, tá? Mês, 808 kW mês ele consome. E o tipo de ligação dele é o tipo monofásico, tá? O tipo de ligação é importante por causa disso aqui, tá, pessoal? Ó, eu deixei aqui esse textozinho, mas eu vou ler para vocês, ó. Por que o tipo de ligação é necessário? Primeiro, existe uma taxação mínima para cada tipo de ligação. Logo, mesmo que você produza 100% da energia que você consome, virá na conta uma taxa a ser paga. Mas imaginemos que você hoje faça uma viagem e desligue o disjuntor geral da sua casa, ou seja, não existe nenhum consumo, nem mesmo pelos fios, nada, zero. Quando você chegar no mês que vem, terá um papel na sua caixa de correio com uma taxa mínima a ser paga, fora a taxa de iluminação. Essa taxa mínima é de acordo com o tipo de ligação que você tem, tá? E aqui ó, eu vou mostrar a vocês a regulação, né? Quando foi regulado, qual a resolução aqui, ó. Regulado pela resolução número 414/2010, a taxa mínima apresenta valores diferentes para 3 tipos de padrão de conexão. Então, se o seu tipo de ligação for monofásico, vai existir uma taxa lá equivalente a 30 kWh, tá? Dentro do mês. Ou seja, mesmo que você não gastou nada, você vai pagar como se tivesse consumido 30 kWh. Se o seu sistema for bifásico, que não tem na Paraíba, 50 kWh. E se for trifásico, 100 kWh. Mesmo que você não tenha usado nada ou usado menos, você vai pagar no mínimo 100 kWh. Ok, meu nobre? Entendido a importância disso? Perfeito. Segundo, existem limites de consumo / produção estabelecido para cada tipo de ligação, ou seja, se sua casa ela é monofásica, você tem um teto de produção, tá? Diário, pico, e existe também um pico de consumo máximo que você também pode ter. Então, para monofásico, o pico é de 15,4 kW pico, tá? Ou seja,
Se você ligar tudo na sua casa, eu vou resumir de maneira mais simples. Se você tem 3 chuveiros dentro da sua casa é monofásica. 3 chuveiros elétricos de 5.500 watts. Se você ligar os 3 chuveiros ao mesmo tempo, primeiro, no papel de energia do próximo mês vai vir uma multa por você ter passado desse valor. Segundo, você corre o risco, tá? Corre o risco de danificar as ligações da concessionária, que o transformador dele, o transformador da sua rua, ele é dimensionado para comportar os tipos de ligações que são realizadas. Então, tipo assim, tem um transformador lá que é capaz de segurar 10 casas do tipo monofásico, com um pico máximo de quantos watts? 15.4. Tá entendendo? Então, é mais ou menos assim, tá? Não é dessa forma, não. Existem valores mais técnicos, valores... tem classes para monofásico, tem um M1, M2, M3, tá? Para bifásico tem um B1, B2 e B3, para trifásico também existe o T1, T2, T3, ou seja, são variantes de consumo, mas a grosso modo eu quero que você compreenda que existem esses limites, ok? E o limite máximo é esse. E para trifásico, o limite máximo de consumo por hora ou seja, seu quilowatt pico, consumo ou produção é no máximo de 75 kW pico, né? Então, consultar sua distribuidora de energia, caso não seja da Paraíba, que esses valores que eu trouxe para você são valores aqui da Paraíba, tá? Da norma, que é norma de distribuição unificada 001 da Energisa. Entenda isso, que foi, eu peguei esse valor da Energisa. Então agora a gente entendendo isso aqui, já sabemos o motivo do porquê saber o tipo de ligação, né? Ok? Perfeito, você compreendeu isso. Agora vamos para o segundo passo, voltando para o dimensionamento agora. Voltando para o dimensionamento, segundo passo. Sabendo da média dos últimos meses, iremos primeiro subtrair o valor da taxa e em seguida converter o resultado para um consumo diário, dividindo o valor por 30, já que temos uma média de 30 dias em um mês. Ok, o que ele está dizendo aqui? Eu tenho esse valor. O cliente me falou que ele consome isso aqui. Peguei essa informação. Então, quer dizer que meu cliente consome 808 kW, né? Kilowatt mês, né? Barra mês, vamos dizer assim, quilowatt-hora mês. Ok. Eu vou subtrair o tipo de ligação dele. O tipo de ligação do nosso cliente é monofásica. Tá aqui, ó. Tipo de ligação monofásica. Então, qual é a taxa que a gente produzindo ou não produzindo ele vai pagar? É de 30 kW. Então, eu subtraio, ó. Então, você vai fazer essa subtração. Aqui, ó, você vai pegar o auxílio de uma calculadora, né? Não precisa estar se matando com isso não, tá? Menos 30. E a gente tem aqui 778, né? Então, o valor real aí, ó, que a gente precisa produzir para zerar a conta dele, a princípio, é uma produção de 778 kWh, né? Hora barra mês. Tá assim logo, barra mês. É o que a gente precisa produzir para esse abençoado. Ok, já temos essa informação. E aí a gente vai agora dividi-la, ó, dividindo agora por 30. Então, ó, eu pego esse valor aqui, 778, dividido agora por 30, tá? Vou dividi-lo por 30. Isso aqui é igual a quanto? Vamos para o auxílio da calculadora novamente. Dividido por 30, temos o valor de 25,93. A gente pega só aqui até o segundo dígito, beleza? Para não ficar muito extenso. Então, pegamos aqui, dá 25,93 kWh barra mês, não, barra dia. Eu peguei o valor mensal e dividi pelos dias do mês que existe, né? Então eu dividi isso por 30 e agora descobri uma média diária de consumo do cliente, ok? Então a gente vai guardar esse dado para as próximas fases, ok? Vamos para a terceira fase. Aqui, ó, terceiro passo. Nós precisaremos descobrir qual é o índice de sol pleno, horas pico, né? Que eu chamo aí de índice de sol pleno, que é a nossa segundo dado lá. Lembra da segunda informação? Da sua cidade, já que nem toda cidade possui sensor de radiação solar. Você deve considerar a cidade mais próxima do seu cliente, sua ou do cliente. Bem, o que essa informação nos traz aqui? O que é que esse pequeno texto nos traz? A gente vai descobrir, primeiro, que nem toda cidade tem um sensor de captação de radiação solar, infelizmente. Então,
você deve considerar aí as cidades mais próximas. O bom é que não varia tanto, né? A distância aí sendo inferior a 15 quilômetros, 15, 20 quilômetros, a mudança do clima é muito pequena, entendeu? É irrisória mesmo. Então, aí só acima disso é que a gente já começa aí a se preocupar um pouco mais, né, com essa questão, que aí vai ter uma pequena variação sim. E agora a dúvida que fica, mas o que é índice de sol pleno? Então eu criei um texto aqui genérico meu, tá? É uma interpretação minha que explica de uma maneira simples. É a quantidade de horas que sua região oferece de radiação solar capaz de fazer as placas fotovoltaicas produzir 100% de sua capacidade. Claro, considerando aquelas perdas, né, que é o rendimento final, considerando as perdazinhas que podem ocorrer. Né, que pode ocorrer não, que vai ocorrer, infelizmente vai ocorrer, pouco ou muito, mas vai, depende da qualidade do material também. Então o que acontece, pessoal? Se a gente precisa entender que a nossa matéria-prima é o Sol, né? Então a gente precisa ter essa informação sim, e o bom é que existe um site do governo federal que nos traz como referência para a gente poder estar fazendo esses cálculos, ok? Aí a pergunta aqui do aluno, o aluno já começa a questionar, e tem aluno que é questionador de Maia. Esse aqui foi assim, mas professor, o sol nasce de 5h30 aqui na Paraíba, né? E o sol se põe às 17h30, ou seja, às 5h30 da tarde. Não seria 12 horas de sol? Você está certo em dizer isso, sim, meu guerreiro. Mas você compreende que em alguns momentos do dia o sol é mais fraco e em outros o sol é mais forte. Então, teoricamente, as placas vão produzir mais ou menos em determinadas horas. Correto? Correto. Então esse dado considera os momentos de sol fraco e sol forte e nos entrega um valor cheio. É um valor cheio em horas em que nossas placas vão produzir 100% de sua capacidade, tá? Considerando, claro, o rendimento final, ok? Então, como eu consigo esse dado, professor? Que é mais importante? Esses dados a gente consegue no site da CRESERB. Então, ó, eu pego aqui esse nome CRESERB, vou lá no Google, ok? Eu vou aqui no Google, vou pegar aqui esse aqui, por exemplo. Depois a gente vai entender o que é aquilo ali. Vou botar aqui pro Google, vou botar aqui, ó, CRESERB. Ou melhor, para você ficar mais fácil de mexer aí no seu celular ou no seu computador. O senhor vem e digita aqui CRESERB. E aí você clica aqui no primeiro link que vai aparecer, tá? CRESERB é da CEPEL, ok? E aí você vai entrar no site do governo federal, ok? Ó, que CRESERB, né, significa Centro de Referência para a Energia Solar e Eólica, Sérgio de S. Brito, que é o fundador, nobre abençoado. E aí você vai vir nessa aba aqui da esquerda, onde eu vou dar um pequeno zoom aqui para você compreender melhor. Vai ter aqui, explico a taxa, né? Casa solar eficiente, controle de demonstração do Senai, tutorial, perguntas frequentes e potencial energético. Nós precisamos da informação do potencial energético, é isso que a gente veio buscar nesse site. E aqui a gente tem o potencial eólico por região e temos o potencial solar. Nosso foco é solar, ok? Tirar aqui um pouco do zoom. E aí aqui tem um texto explicando tudo que você pode estar lendo, né? Tal, dizendo que todas as informações foram de forma científica, não é informação alheia, não é informação aleatória. Perdoe pelo barulho aqui dos cachorros, tá? O cachorro já parou. Então a gente vem para cá, ó. E aí a gente vai precisar de algumas coordenadas geográficas, pessoal, ó. Você vai baixando aqui, né, ó, pela bolinha do mouse ou pelo celular, né, arrastando a tela. E você vai chegar aqui nessa informação aqui chamada coordenadas geográficas. Vou dar um zoom aqui para a gente poder ver com mais facilidade. Então, ó, esses dois dados é necessário para que a gente descubra qual o potencial energético da minha região, da minha cidade, do meu bairro. É possível descobrir através disso. E aí a gente vai pegar aqui a latitude e a longitude, tá? A latitude e longitude a gente descobre dessa forma aqui, pessoal, ó. Eu vou pegar aqui, vou botar aqui Google. Vou aqui para o Google. E aí você sabe que lá no Google existe uma aba de mapa, né? Aqui no Google existe várias ferramentas, não é isso? E aí se eu venho aqui, ó, Google Apps. Ó, Google Apps vai ter aqui o aplicativozinho, tem aplicativo aqui da sua conta, pesquisa, Play Store e tudo mais, Gmail. E tem o mapa. O senhor vai em busca do mapa, ou a senhora vai em busca do mapa, ok?
Então, digamos que eu vá fazer aqui uma simulação para a cidade de Bahia. Então eu vou pegar um bairro aqui aleatório de Bahia, vou botar assim, Imaculada, Bahia PB, um exemplo, né? Então temos aqui a região de Bahia, inclusive o ponto de referência de Bahia da Imaculada é esse mercadinho aqui, tu acredita? Tem uma padaria do lado dela, chamada Padaria El Shaddai, que eu acho que é mais importante que esse mercadinho, mas não foi citado, né? Olha ela aqui, ó, Padaria El Shaddai. Aí, ó, pão que só agora. Seguinte, eu vou clicar aqui em uma rua aleatória com o botão esquerdo do mouse. Ó, vou dar um zoom aqui que eu acho que eu não consegui clicar de forma efetiva. Cliquei, ó. Consegui clicar com o botão esquerdo do mouse, ou se for com o celular, é bem mais fácil de conseguir esse dado, mas o processo é o mesmo. Você clica no local com o dedo, só uma vez e espera. Aí vai aparecer essa bolinha preta, olha. Vendo aqui essa bolinha preta? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui que não seja tão monstruoso como foi agora, né? Ok, eu vou clicar aqui aleatoriamente aqui. Ok, ó. Ok, ó. Apareceu a bolinha, é pequenininha mesmo, não tem nem como eu fugir disso não, tá? E aí o senhor vem, ó, nesse dado aqui do inferior, ó. Olha aqui o dado inferior. Cadê? De onde eu cliquei? Aqui, ó. Rua Francisco Marques da Fonseca, Bahia, PB, CEP, papapá. E aí aqui embaixo temos uns números loucos, ó. Isso aqui é a latitude e longitude. Você clica nele e esse dado vai ficar mais visível para você aqui, ó. Tá? Esse primeiro dado, ele é a latitude, com o sinal de menos e tudo. Copiou e joga esse dado aqui. Volto lá, copio o outro dado é a longitude. Eu pego esse dado e jogo aqui. Não preciso mudar isso aqui, tá? Pode deixar assim mesmo. Clicar em buscar. Clicando em buscar, o site vai procurar para mim, ó, quais são as referências de radiação solar na cidade ou próxima. Então, na verdade, em Bahia não tem. Ó. Existe em Santa Rita, em João Pessoa tem 2 locais de captação desse sensor. E quando você for baixando aqui um pouquinho mais a tela, você vai descobrir qual é o mais próximo. O primeiro é o mais próximo. Ó. Então, o sensor de Santa Rita ele fica a 4,3 km da cidade de Bahia. Ou seja, da região onde eu cliquei, onde eu fiz aquela pequena pesquisa ali no mapa, ok? E aqui a gente vai ter, ó, a gente vai considerar o dado horizontal, ok? Aqui tem um ângulo de latitude, maior que a média anual, maior que o mínimo mensal e tudo mais. Mas o que nos interessa é esse dado aqui, ó. Essa linha todinha é a que nos interessa, até aqui, ó. Como você vai ver aí, esse azulzinho que nos interessa, ok? Aqui a gente tem a radiação solar diária média do mês a mês, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho. Inclusive dá para saber até os dias de inverno, ó, por aqui, ó. Os dias de inverno da Paraíba começam em maio. Maio, junho e julho. Em agosto já começa a esquentar tudo de novo, ó. Começa o calor a vir de novo. Ó. Olha o tempo aqui, ó. Olha as horas de radiação de sol que a gente tem, né, desses outros momentos do ano. Qual dado que nos interessa? Esse aqui, ó. Média anual. A média anual da cidade de Santa Rita / Bahia, porque é muito próximo, é de 5,47 horas de radiação solar que a gente tem. Então a gente vai pegar esse dado e voltar para o nosso texto. Então aqui, como encontrar a região do site, solicitar, aqui, como encontrar minha região no site, se solicita dados como latitude e longitude. A gente já explicou, você já viu isso aí na prática. Você vai pegar no Google Mapa do seu PC ou celular, tá aqui também. Eu vou tentar deixar esse arquivo em algum link da descrição do vídeo para você poder estar pegando e lendo ele. Recomendo que você vá escrevendo isso, tá? Para você aprender aí o passo a passo. Descobri isso, ok. Então no passo 3 ele quer que eu descubra qual o índice de sol pleno devo considerar, ok. Vamos para o passo 4 agora. Eu descobri essa informação, eu tenho ela em mãos agora. Agora o passo 4 é o seguinte, agora que você tem esse dado, você agora vai pegar o valor médio de consumo diário do seu cliente e dividir pelas horas de sol pleno. Então, a gente vai pegar o nosso valor diário. Qual foi o nosso valor diário? Aqui, ó. Lembra daquele dado que eu disse para você guardar? Aqui, ó, 25,93. Então, eu vou pegar o 25,93, aqui, ó, e dividir pelo índice de sol pleno da minha região, que foi de 5,47.
1,7. Eu não moro em Bahia mais não, mas tem essa informação aí pra gente. Então, ó, isso aqui é igual a quanto? Vamos para a calculadora. Então, aqui na calculadora, temos 25,93 dividido por 5,47. Então, deu 4 e quanto? 4,74. O arredondamento fica em 74. Então, 4,74. Esse valor aqui já é em quilowatt hora pico. Ou, melhor falando, você pode botar assim, ó, quilowatt pico. Isso aqui é o que eu tenho por hora pico. Temos aqui isso aqui que eu devo produzir. Eu tenho que produzir. Preciso ter um sistema solar, um sistema de módulos e placas e inversores, todo um sistema fotovoltaico que produza por hora esse valor aqui, que é de 4,74 kW pico para o cliente, para a situação do Ojuara. Então, cada situação que você for calcular, você vai mudar apenas os valores, mas o passo a passo é o mesmo, né, meu pessoal? Então, ó, agora que você tem o dado mais importante que você precisa, né? Esse é o dado mais importante. Você precisa produzir por hora, né? Isso considerando nossa matéria-prima, que é o sol. Perfeito, a gente já explicou isso. No entanto, ainda não acaba por aí. Pessoal, isso mesmo. Você precisa entender que quando uma placa fala que produz 350 watts hora pico, né, ou watts hora, quilowatt pico por hora, essa placa foi testada em um local com ar-condicionado, apenas expondo a ela em radiação. Ou seja, resumindo, é um local frio, é um local com condições perfeitas, né, que onde ela foi testada. Quando você for botar essa placa na prática, você lembra que existe uma coisa chamada efeito Joule, ou seja, a placa vai esquentar e esse calor vai fazer com que a condição de produção seja um pouco menor por causa do efeito Joule, tá, pessoal? Pois é, nas placas isso também pode ocorrer. Assim, ou seja, você lembra que no condutor, quanto maior a temperatura, maior é a perda de energia, né? Nas aulas de eletricidade, se você teve, ou se você não teve, você está aprendendo agora, né? Pois é, isso ocorre nas placas também. Então existe uma perda que varia de fabricante para fabricante, mas a média é de 17% no máximo, tá? Obviamente que instalado aqui no Nordeste, realmente vai existir uma percazinha aí de 17%. Então quer dizer que se eu instalar no Rio Grande do Sul, onde é frio, onde neva, a produção de energia, a produção solar lá vai ser maior? Claro que não. Porque vai depender do que? Da radiação, do índice de sol pleno da região. Então, aqui a gente tem muito mais sol do que lá. Mesmo com essa perca, ainda temos um nível de produção incrível. Lembra que varia de fabricante para fabricante. Então tem para módulos, que a gente também chama as placas de módulo, tá? Que tem uma perca bem menor do que 17%. Então, considerando aqui esse valor dessa perca, né? Pegando aí as mais baratas e tudo mais. Por exemplo, uma placa dessa instalada em Patos, que é no sertão da Paraíba, ela pode chegar a uma temperatura de 60 graus. E aí você sabe que vai ter uma perca aí equivalente a isso. Beleza, então como eu resolvo essa situação? Ok, como é que eu resolvo essa bexiga da boca? Agora, né? Então, simples e fácil. A gente falou da perca que ocorre através do calor da placa. Ok, quais são as outras percas possíveis que a gente comentou? Quando a energia desce da placa para o inversor barra controlador, né, que vai estar tudo acoplado, ele vai pegar a tensão, estabilizar a tensão em um valor fixo. Segundo, ele vai converter a tensão de corrente contínua para corrente alternada. E terceiro passo, ele vai aumentar a tensão que está entrando para a tensão da rede local, ou seja, 220 ou 380. Então ele vai estar fazendo a conversão e transformando isso. Você compreende que esses passos são trabalhos realizados pelo equipamento. E todo trabalho realizado exige o quê? Energia. Então existe um consumo energético para isso, que a gente chama de percas. Então existem as percas que a gente considera como rendimento, ok? Então tudo que funciona com energia elétrica vai existir percas no meio do caminho, ok? É inevitável.
Então existe a perca do inversor, existe a perca dos condutores, dependendo da condição que foi exposto os condutores, existe a perda por sujeira, acúmulo de sujeira nas placas. É você que tem um sistema de energia solar na sua casa. Você precisa sim ter algum tipo de manutenção aí, pelo menos umas 2 vezes no ano. Aí, pelo menos isso para fazer limpezas da placa, para que assim ela não perca a sua produção, tá? Ok? Então, considerando tudo isso, eu coloquei aqui um valor médio para vocês de uma perca de 20%, tá? Então, considerando tudo isso, vai ter uma percazinha de 20%. Mas, para ficar fácil, para ficar simples, para você não ficar remoendo, poxa, eu tenho uma perca de 20%, então eu tenho que compensar colocando um pouco mais. Verdade. E quanto que você vai colocar mais? A mais. Você vai colocar a mais 20%. Então eu tenho 100%, o 100% que eu preciso é quanto? É 4,74 kWp. Eu vou trazer esse dado para cá, ó. Eu tenho que ter gerado real, a geração real tem que ser de 4,74 horas kWp, para que no final do mês o meu cliente tenha a sua conta zeradinha de forma adequada. Ok, eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por este múltiplo que eu deixei para vocês, ó. 100%, não é isso? Eu vou acrescentar 20%. Então, uma vez 4,74 é 4,74. Quando eu coloco 20,20, eu estou acrescentando 20%, é um múltiplo, para ficar fácil para você, tá? Quem faz o Enem aí sabe dessa tramóia que a gente inventa aí, né? Então, ó, isso aqui é igual quanto? Aí eu vou para a calculadora. Eu tenho lá, vou pagar aqui, ó, 4,74 vezes 1,20. Então eu preciso oferecer para o meu cliente um sistema arredondado para 5,69. É isso mesmo? É isso mesmo, tá? Um sistema arredondado de 5,69 kW pico de produção. Então o sistema que se adequa a ele é este valor. Professor, o senhor está falando desse valor aí, quilowatt pico, desde o começo, mas eu não sei nem que molesta é isso. Olha, o que acontece? Esse valor aqui, ele vai estar localizado nas tabelas quando você for fazer a compra do produto. Quando o cliente for fazer o pedido do produto, ele vai pedir um sistema desse tamanho aqui. Uma quantidade de placas o suficiente para comportar esse sistema dele. Ok? Então, ó, existe como calcular também, existe outras formas de você estar vendo isso, mas eu vou mostrar logo uma tabela que simplifica esse processo para a gente. Ó. Aqui, ó, tabela de preço, uma tabela de preço aqui do que venceu agora dia 20 de janeiro de 2020. Tá aqui, ó, ele venceu agora, né, ele já era válido até aqui, das placas módulos BID, né, da empresa BID. E eu vou buscar aqui, ó, todo o sistema ele é comprado a partir desse dado que a gente produziu agora. Ó. Existem sistemas a partir de 0,67 kWp. Tem os preços aqui, tudo mais, se for à vista, se for financiado. Aí tem aí o de 1.4, 1.04, aí 1.34, 1.675, 2.1. Vamos lá, vamos buscar o sistema que mais se adequa ao nosso cliente Ojoara. A gente tem aqui, ó, de 5.36, ó, não chegou. Infelizmente, ainda não é o sistema que realmente supre a necessidade dele. Porque o nosso amigo Ojoara, ele pediu o quê? Deixando pequenas reservas mensalmente. Né? Então, se fosse assim, não, eu quero que compense, amortize aí o máximo possível. Cara, eu vou dar um conselho a você. Todo cliente ele tem demanda reprimida. Todo cliente, quando ele instala o projeto, ele instala a energia solar em sua casa, ele passa a consumir mais. Então, sempre realmente é interessante deixar uma sobra, mas que seja pouca, não seja tão agressivo não, tá? Pô, ele precisa isso aqui eu vou botar um sistema de 7 logo, que aí eu deixo uma folga da bexiga. Tá com caramba, pô. A gente tá falando de um aumento absurdo, porque esse valor aqui é por hora.
hora de sol pleno. Então isso aqui é o que vai ser produzido durante 1 hora de sol pleno da região dele. Então fique esperto para não superdimensionar o negócio, deixar o projeto inviável para o cliente. Ele nem compra, resumindo, né? Ele não vai nem comprar de tu. E aí a gente tem o próximo aqui, ó, de 6.3. Aí, ó, completo, com telhado, com tudo, com a bexiga taboca, né? Você não precisa, né, se preocupar com nada. Tá aqui o projeto que o kit, né? O kit, isso aqui é um kit, tá? Aí, ó, kit de gerador fotovoltaico que gera 6.03 kWh. Então, a resposta da nossa pergunta era 6,03 kW pico por hora. Seria a resposta letra D. O sistema que se adequa para o do senhor Ojuara é este. Então vamos ver aqui se eu deixei mais algum texto interessante, tá? Entender do passo a passo, tá? Vou deixar esse texto aqui para que você possa estar avaliando, né? Testando. Eu vou salvar aqui, ó. Agora você tem um dado mais importante e tudo mais. Perfeito. Ok. Aqui converter de CC para C, elevar a tensão. Ok. Aqui está o valor final com todas as percas que a gente considerou. Então veja que eu tenho que colocar um pouquinho mais para que as placas produzam o valor que a gente precisa por causa das percas, ok? Mas aqui, ó, mas lembre-se de outras aulas. Isso aqui já é um aviso, né? Então em outras aulas a gente vai comentar aí outros tipos de perfil de cliente, perfil que é comercial. Você vai ver que tem clientes que tem um papel de energia com consumo altíssimo, e aí ele já tem uma coisa chamada demanda contratada. E essa demanda contratada ela é variável de acordo com o pedido do cliente, e a gente tem que considerar isso aí, entendeu? A demanda contratada é o seguinte: mesmo que ele feche a loja por 2 dias, no final do mês a conta que vai vir vai ser a mesma ou mais, que ele paga multas quando ultrapassa a demanda que ele contratou também. Tá entendendo a fuleiragem? E essa demanda tem picos, né? Tem os quilowatts pico lá, que se você passar, então isso fica um assunto para uma outra aula, para esse vídeo não ficar extenso. Mas entenda que todo cliente tem o que? Tem uma demanda reprimida. Todo cliente tem uma demanda reprimida. Às vezes ele não quer zerar todo o consumo. Também existe clientes que são, né, meio fechadinhos assim e falam: olha, eu não quero zerar não, eu não quero deixar meu sistema 100% não, eu quero deixar 50%, eu quero deixar 70%, eu quero deixar 60%. O cliente que manda. O que eu recomendo? Sempre faça orçamentos com mais opções, né? No orçamento você manda lá, ó, tem uma opção aqui do senhor só testar o sistema fazendo 25% do que o senhor consome hoje. Tem aqui um sistemazinho que supre a metade. Tem um sistemazinho que já vai tirar o senhor da bandeira vermelha, já tira metade da energia, já tira o senhor de várias bandeiras aí, várias tarifas, taxas de tarifa que você vai amortizar aí no seu papel de energia no final do mês. Ok, né? E aí tá. Então eu desejo a vocês um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite, não sei a hora que você está assistindo, e bem-vindos ao canal Seja Você o Eletricista. Tchau!